1938. Morto por uma imposição do governo, que disse que era para matar mesmo e acabou-se. E aí resolveram dar fim, que havia um mistério, ninguém sabia porque Lampião não morria. Que a polícia não se encontrava com Lampião. Davam combates, acabavam com a munição todinha, mas não morria ninguém. Ninguém sabe que mistério era esse. São os mistérios da vida. E repercutiu em São Paulo agora? Não, quando eu estava lá, eu passei pouquinhos dias lá. Mas os comentários eram aquilo que se lia no jornal. Na primeira página, no primeiro dia, saiu o retrato Lampião e um pedacinho da história. E depois uns artigozinhos vagabundos, coisas. Não tinha repercussão, não. Ninguém conhecia, não. Só quem conhecia lá, quem dava valor lá, eram os nordestinos que moravam lá, os alagoanos, que moravam lá em São Paulo. É quem gostava quem se interessou para ver tudo, né? Quando o senhor chegou em Santana, o povo estava feliz porque haviam matado o Lampião? O clima era de euforia, sabe? Ainda eu cheguei em cima nos acontecimentos, né? Ele ainda estava, as cabeças estavam em Maceió ainda, não tinha nem ido para a Bahia, estava em Maceió, que lá no cemitério do Caju em Maceió, chama o cemitério do Caju, dizem que foi por causa de um homem que mataram lá por causa de um caju, não sei. Mas no cemitério de Maceió, que é no Trapista da Barra, tem tinha, não sei se ainda tem, um negócio de cimento assim, escrito 9, simplesmente 9. Ali é as 9 cabeças dos cangaceiros, porque as duas estavam no Nina Rodrigues em Salvador, Maria Bonita e Lampião, estavam no Salvador. E os 9 foram enterrados em Maceió, nesse lugar onde deve ainda estar por lá, uma espécie de uma lápide, só com o número 9, bem grande, sem explicação nenhuma. Era o pessoal de Lampião. Eu vi, quando eu estava lá em Santos, no dia que mataram, o meu primo, que eu estava lá na casa dele, chegou com a notícia. Se mataram Lampião ontem, trazendo a Tribuna, no Jornal de Santos, com aquela historiazinha, coisa sem muito valor. Aí foi quando eu arrumei os troços e vim embora. Cheguei aí em cima do fato, dos acontecimentos. Só assisti. Mas a história de como aconteceu a morte de Lampião, a emboscada e tudo, de quem o senhor ouviu? Isso era a boca pequena se ouvia de todo mundo. Uns diziam que envenenaram Lampião para ter matado. Outros diziam que Lampião foi traído, essa coisa. Mas o que se sabe é que Lampião estava num coito e a polícia chegou lá e danou bala. Não morreu ninguém da polícia, mas morreu tudo do Lampião, né? E o que se sabe é isso. Agora, como foi esse combate, essa coisa, só eles sabem. Eles contam que atacaram de madrugada e que mataram o Lampião. Isso é a história. Agora, a história do povo tem muitas versões. Versões que a gente não pode comentar, porque, enfim, quem sabe o que é verdade. Se um conta de um jeito, outro conta de outro de outro. Fantasia. Ninguém sabe. Sabe-se que chegaram as cabeças em Santana dentro de lata de querosene cheia de formol, com as cabeças dentro. Isso é que se sabe. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o turco Benjamin. Sim, Benjamin Abraão, turco, portador de uma máquina de filmar, que tinha numa caixa de couro que tinha escrito Aba Filme Ceará. Esse cidadão chegou em Santana de Ipanema e hospedou-se na casa do Padre Bulhões. A casa do Padre Bulhões era uma espécie de hotel geral da cidade. Todo mundo que chegava mais metido a importante ia para a casa do padre, não ia para o hotel. O hotel só tinha aquelas pensõezinhas vagabundas. E então ia. E esse Benjamin Abraão foi bater na casa do padre. Chegou lá. Eu era menino, estudava numa escola que o professor era o irmão do padre, Pedro Bulhões, do padre José Bulhões, o irmão dele, Pedro Bulhões, era meu professor.
E a escola era numa da ala da casa do padre, que era enorme. A casa do padre tinha 24 ou 30. Era como o Vaticano, viu? Pois bem, e chegou o Benjamin Abraão com esse equipamento nas costas. Me lembro como se fosse agora, vestido numa roupa cor de chumbo, viu? Um doma, sem chapéu, cara gorda, tipo do turco mesmo. Muito bonzinho de conversa. E vivia lá dentro do mato com o Lampião, filmando. E de tempos em tempos aparecia em Santana. Vinha cá, eu acho que buscar material, talvez, qualquer coisa. Sei que Benjamin era o turco amigo de Lampião. Como foi a morte dele? A morte, não sei exatamente. Eu ouvi dizer que ele foi morto em Pau Ferro, município de Águas Belas. Pau Ferro eu conheço, um povoadozinho vagabundo. Diz que ele foi morto lá, não sei por que também. Parece que não foi caso de Lampião, não. Foi outras coisas. Esse Abraão eu conheci de perto. Filmou a primeira procissão que o Frei Damião fez em Santana de Ipanema, 1935 para 36. Foi aí que ele filmou a procissão, que era a procissão do ramo. Todo mundo levava um galho de árvore, de capingueira, de qualquer pau, marmeleiro, o que tinha na mão. Era uma procissão muito bonita. Frei Damião. Ainda tinha barba preta, cabelo preto. Andava ele com outro freio, parece que Frei Fernando. Era um outro nome assim. E era um hóspede do Padre Bulhões. Esse foi o Abraão que eu conheci. É Benjamin Abraão. Que, por sinal, tinha outro Benjamin, que também conhecia Lampião, que era daqui da Paraíba, daqui de Campina Grande. Benjamin, que está aí no Diário da Borborema de ontem ou de anteontem. Hoje nós estamos falando isso, é dia 17, né? 17 de maio. No jornal de ontem ou anteontem está o convite de missa, parece que de primeiro aniversário de Benjamin. Benjamin fez aqui umas besteiras como um rapazinho moço e correu de Campina Grande e foi se homiziar em Águas Belas. Lá, rapazinho, mas muito habilidoso, foi trabalhar com um cidadão chamado Lelé Titico, não sei como era o nome do homem, o nome que a gente conhecia era por Lelé Titico, que tinha um carro Ford 29. E Benjamin era o chofer do Ford 29 de Lelé Titico. Todo sábado, saíam de Águas Belas, iam para Santana de Ipanema, buscar couro. Ele comprava pele de bode e de carneiro e iam buscar na casa do seu Totão em Serapião, em Santana de Ipanema. Era um areião na frente e esse carrinho às vezes dava prega e a gente empurrava. Que achava muito gozado, porque com os anos, com o passar dos tempos, Benjamin, eu vim me encontrar com Benjamin aqui em Campina Grande, ele, agente fiscal do Estado, e eu também, fiscal de renda do Estado. Aí nos aproximamos e ele então me contou a história da vida dele e eu me lembrei quem era ele, Benjamin. E esse Benjamin levava, às vezes, alpercata para Lampião, para os bandidos, que eles mandavam que ele comprasse. Compra um par de alpercata para mim, ele dava o número, ele comprava e levava. E Benjamin me disse que algumas vezes viu Benjamin Abraão lá no meio do grupo, lá por perto de Águas Belas, perto de Pau Ferro, onde ele ficava homiziado. Benjamin, daqui da Paraíba. A missa dele morreu agora há pouco tempo. Seu Zé, por tudo que o senhor presenciou em Santana do Ipanema, qual foi a imagem de Lampião que ficou para o senhor? Um bandido perverso, covarde e ruim. Não tinha nada que se aproveitasse. Enquanto Antônio Silvino, aqui na Paraíba, que eu cheguei a conhecer depois de velho, já morando em João Pessoa, no quartel do 15, quando eu fui convocado para a guerra, ele ia todo dia lá e eu conversava com ele. Enquanto Antônio Silvino bancou juiz aqui no interior, fez casamento, dividiu herança, que Antônio Silvino chegava, uma mulher daquela dizia, minha filha foi seduzida por um cabo aqui, filho de um homem
meio importante, ir num caso, não sei o que, Antônio Severino mandava chamar o sujeito e dizia, case, porque quando eu voltar aqui eu quero que já esteja tudo bonitinho, se talvez até menino novo, dependendo do tempo. E se não tiver, vai morrer gente. E o sujeito casava mesmo, porque na volta de Santo Antônio Severino não era brinquedo não. Pois bem, enquanto Antônio Severino era esse metido a justiceiro, fazia sua irmandade também, mas era metido a justiceiro, tinha Lampião que não tinha nada de bom, nunca fez nada que prestasse para ninguém. Lampião só era pensando que era o senhor absoluto, era o rei do mundo, né? Era soltando piléria, era tocando naquela sanfona que a gente chamava Armonte de Barro, que era um coque, pé de viado, não valia nada, uma sanfona velha, que é aquela que não tem baixo, tem o fole, faz como é que se diz, o acompanhamento no fole. Quer dizer que o Lampião tocava? Tocava ruim como uma peste, mas tocava. E fazia verso. Até tem uns versos lá que ele fazia reverente a respeito de Coronel Lucena, né? Que a mulher de Zé Lucena, ele cantava que a mulher de Zé Lucena teve um por de lazão e o povo está dizendo que é filho de Lampião. Ele contava. Costa Rego botou a polícia atrás dele e ele então mandou um recado para Costa Rego. Diga a ele que eu estou acostumado a saltar riacho, quanto mais rego. Quer dizer, anarquizando com Costa Rego. E Costa Rego... Essa versão, os cangaceiros a cavalo no filme, o que é que diz disso? Rapaz, esse negócio de cangaceiro a cavalo, para mim é novidade. E aqueles bichos só andavam a pé. Quem tinha uns cavalinhos, teve um certo tempo, foi a polícia de Alagoas, que comprou em Minas Gerais uma partida de burro desse chamado mula, e lá em Santana de Ipanema ficou essa tropa, talvez 30 ou 40 burros desse, que servia para os soldados saírem em diligência fechada. Por exemplo, Lampião tá na Talhada, era um lugarzinho perto. Aí pegava a tropa, juntava, botava os burros na cela e coitado saiu na carreira para ir atrás. Mas servia só para isso, porque a polícia também andava a pé. Toda fantasiada de cangaceiro também, viu? Com roupa comum, chapéu de couro muitas vezes também. Completamente igual, ninguém sabia quem era cangaceiro nem quem era polícia, né? E cangaceiro a cavalo nunca vi falar não, acho que eles nem sabiam montar. Porque nunca ninguém soube que Lampião chegou na casa de ninguém montado num cavalo. Nunca. Nunca, só andava a pé. Tanto ele como a cabroeira dele. E ele não era homem de muitos cabras não, quando tinha muito, tinha 20 cabras, tinha... assim, mais ou menos, 20 talvez, ou uns 30, a maior quantidade. Mas era o grupo pequeno, porque o grupo dele era subdividido. Tinha curisco, tinha português, tinha moita brava, cada um tinha o seu grupozinho. E tudo aquilo se reunia aonde o Lampião chegasse. Mas é uma espécie de grupos independentes, espécie de Brasil federativo. Os estados prestando conta à nação, mas não prestam, viu? Era aquilo.